Você provavelmente já assistiu centenas de episódios de Bob Esponja, mas tem um que é diferente de todos os outros. Ele é o menor episódio da história da série, dura menos de 3 minutos e o mais estranho é que praticamente ninguém fala uma única palavra. E mesmo assim, ele consegue contar uma história inteira, criar um monte de situações engraçadas e até dar início a uma das coisas mais famosas de Bob Esponja, a tortura do Lula Molusco. E tudo isso sem depender de diálogo. E o mais curioso é que muita gente passou anos acreditando que esse episódio ficou mudo por causa de um problema técnico. Só que a verdade é muito mais inesperada, e quando ela veio à tona, derrubou uma teoria que os fãs repetiram por mais de 20 anos. Então hoje a gente vai revisitar o episódio do Soprador de Folhas, o episódio mais curto de Bob Esponja, para entender por que ele funciona tão bem e como ele conseguiu quebrar praticamente todas as regras da série, sem deixar de ser um clássico. O episódio já começa de um jeito bem simples, mas repara como ele faz isso de um jeito muito inteligente. A gente vê o Lula Molusco saindo de casa todo feliz, pronto para curtir o dia dele. Só que antes mesmo de dar alguns passos, ele percebe que a flor do jardim tá torta. Ele para, arruma a flor e na mesma hora ele volta a ficar satisfeito. Parece um detalhe qualquer, mas guarda essa informação porque em poucos segundos o episódio já mostrou exatamente como que o Lula Molusco pensa. Para ele, tudo precisa estar no lugar. Se o quintal está limpo e organizado, ele fica feliz. E se alguma coisa sai do lugar, aquilo já incomoda ele. E logo depois, a câmera mostra o jardim inteiro. Tá tudo impecável, menos uma conchinha jogada no chão. E adivinha o que ele faz? Sem pensar duas vezes, ele chuta a concha pro quintal do Bob Esponja, como se o problema simplesmente deixasse de existir, porque agora é de outra pessoa. E o mais impressionante é que ninguém falou absolutamente nada até aqui. Nem o Lula Molusco e nem o Bob Esponja. Ninguém. Mesmo assim, em menos de 10 segundos, a gente já entendeu quem é o personagem, o que ele quer e por que ele tomou essa decisão. E isso parece simples, mas é muito difícil de fazer. A animação, as expressões e os movimentos contam toda a história sozinhos. Você nunca fica perdido, porque cada ação explica a próxima. Só que esse chute inocente na concha acaba virando o maior erro do dia. Porque sem saber, o Lula Molusco acabou de criar um problema que vai fugir completamente do controle. E é aqui que o Bob Esponja entra na história. E sinceramente, essa é uma das partes mais estranhas do episódio. Não porque acontece alguma coisa absurda, mas porque o Bob Esponja simplesmente não fala. Depois de tantos anos ouvindo ele comentar absolutamente tudo o que faz, ver o Bob Esponja em completo silêncio dá até uma sensação estranha. Parece que tá faltando alguma coisa. Só que ele nem precisa abrir a boca pra gente entender o que ele tá pensando. Ele coloca a cabeça pra fora da janela, olha direto pra concha no quintal, e na mesma hora faz aquela cara de quem encontrou uma missão. E em vez de só pegar a concha com a mão, o Bob Esponja faz o que só ele faria. Ele desliza pelo chão até a garagem e volta empurrando um soprador de folhas gigantesco. Tudo isso para tirar uma única conchinha do lugar. Agora olha esse detalhe. O episódio poderia simplesmente mostrar ele caminhando até a garagem. Seria o jeito mais normal de fazer essa cena. Só que não. E é um movimento muito mais divertido de assistir e já deixa claro que esse episódio vai apostar em humor visual o tempo todo. Como não existem diálogos, a animação precisa prender a atenção a cada segundo. E enquanto isso, o Lula Molusco tá deitado na rede, completamente tranquilo. Na cabeça dele, o problema já foi resolvido. A concha saiu do quintal dele e agora ele pode relaxar sem preocupação nenhuma. Só que basta o Bob Esponja ligar aquele soprador gigantesco para a paz acabar na mesma hora. O barulho incomoda tanto que o Lula Molusco enfia tampões nos lados da cabeça. Mas esse detalhe é o de menos. O verdadeiro problema é que o Bob Esponja claramente não faz ideia de como usar aquele soprador. E daqui pra frente, cada tentativa de resolver a situação só vai deixar tudo muito pior. O Bob Esponja aponta o soprador de folha para a concha e liga toda a potência da máquina. A expectativa é simples. A concha vai voar para longe e acabou. Só que não. Ela sobe por um instante e cai exatamente no mesmo lugar. E o Bob Esponja tenta de novo. E acontece a mesma coisa. Nessa hora, já dá para ver a expressão dele mudando. Aquela confiança vai embora e vira questão de desafio. Então ele aumenta ainda mais a força do soprador. Só que, em vez de empurrar a concha, ele acaba arrancando a areia do chão. E adivinha pra onde vai toda essa areia? Direto em cima do Lula Molusco. E o mais engraçado é que o Lula Molusco já tinha saído da rede e agora ele tá sentado do lado de fora, tentando comer em paz. E repara na reação do Bob Esponja. Ele não ri, não ignora e muito pelo contrário. Na hora em que ele percebe a bagunça, ele faz uma cara de culpa e corre para ajudar. Isso é importante porque mostra que ele nunca tá tentando atormentar o Lula Molusco de propósito. Na cabeça dele, ele só tá consertando um acidente. Só que ajudar o Lula Molusco acaba virando um outro desastre.
Primeiro, ele usa o soprador para tirar toda a areia de cima dele, e funciona, mas por alguns segundos. Aí, o Lula Molusco olha para a comida completamente arruinada, e o Bob Esponja entende o recado. Sem ninguém dizer uma palavra, ele percebe que também precisa limpar o prato. Só que quando ele sopra a areia da comida, ela vai direto nos olhos do Lula Molusco. E aí vai o Bob Esponja tentar resolver mais uma vez. Ele sopra a areia dos olhos do Lula Molusco e cria uma outra bagunça logo em seguida. É um efeito dominó perfeito. Cada solução cria um problema novo, que exige outra solução, que gera um problema ainda maior. E é exatamente isso que faz essa sequência funcionar tão bem. Você já percebe que a situação vai sair completamente do controle. Só não imagina o tamanho da confusão que ainda está por vir. E depois de toda essa confusão, o quintal do Lula Molusco finalmente fica limpo de novo. Só que agora, toda a areia está acumulada em um monte enorme. E é aqui que acontece um detalhe bem curioso. O Bob Esponja aponta para aquele monte de areia e aparece uma plaquinha escrito "Você". Isso chama atenção porque praticamente a única fala do episódio não é um diálogo de verdade, mas mostra que em algum momento eles precisaram recorrer a texto para passar a ideia da cena. Enfim, o Bob Esponja decide resolver o problema de uma vez por todas. Ele coloca o soprador no modo reverso e começa a sugar toda a areia. E pela primeira vez, parece que tudo finalmente deu certo. Só que a paz dura literalmente alguns segundos. A máquina literalmente não aguenta tanta areia e cospe tudo de volta de uma vez. É como se aquela máquina tivesse vida própria. E antes da gente continuar, se você tá curtindo o vídeo, considere se inscrever e deixe o seu like para ajudar o canal. E o Bob Esponja pega a máquina, gira ela como se fosse um peão, abre um zíper na lateral e o soprador começa a tossir. É literalmente como se ele tivesse vida. Do nada essa máquina ganha personalidade e parece que tá viva e sofrendo junto com Bob Esponja. E um detalhe completamente absurdo, mas combina tanto com o humor de Bob Esponja que você simplesmente aceita. O Bob Esponja fecha o zíper e tenta ligar a máquina de novo, mas nada, ela morreu. Ou pelo menos foi isso que pareceu. Só que, se você acha que o Bob Esponja vai desistir por causa disso, você claramente subestimou o nível de dedicação dele para limpar um quintal. E a solução que ele encontra consegue ser ainda mais maluca do que tudo que aconteceu até agora. Como o soprador de folhas não liga mais, o Bob Esponja resolve fazer o que qualquer pessoa completamente normal faria. Ele puxa a cordinha de partida, só que ele puxa com tanta força que continua correndo com ela por um bom tempo. E aliás, repara numa coisa. Nesse momento, o Lula Molusco simplesmente desaparece da tela. Ele some completamente. Mas o fato é que o Bob Esponja chega praticamente no meio do nada, solta a corda e volta sendo puxado por ela como se fosse um estilingue. E por muito pouco ele não causa um acidente no caminho. Só que funciona. O soprador finalmente volta à vida. E é justamente aí que o Lula Molusco reaparece. Agora ele tá sentado na frente da própria casa, com aquela expressão de quem já desistiu de tentar entender o que tá acontecendo. Só que o pior ainda nem começou. A máquina ganha tanta potência depois daquela puxada absurda, que ela faz uma coisa completamente impossível. Ela começa a sugar toda a água da fenda do biquíni. Sim, toda a água. Em questão de segundos, o fundo do mar vira praticamente um deserto. Os peixes ficam sem água e tudo seca. E o Lula Molusco começa a sufocar. É uma escalada de caos que faz você pensar como que a gente saiu de uma conchinha jogada no chão para um desastre desse tamanho. E o detalhe mais engraçado é a reação do Lula. Ele não fica bravo, ele nem tenta reclamar, ele simplesmente parece aceitar o próprio destino. Os olhos chegam a virar um X, como se ele realmente tivesse apagado ali mesmo. É um daqueles momentos exagerados que só desenho animado consegue fazer funcionar, mas o soprador de folha também passa do limite, e depois de sugar água demais, ele não aguenta a pressão e explode. E a explosão espalha sujeira por toda a fenda do biquíni, tudo vira uma bagunça gigantesca, tudo menos a casa do Bob Esponja. E depois de causar um caos praticamente apocalíptico, ele olha para o próprio quintal, vê que finalmente está limpo e abre um sorriso enorme, completamente satisfeito. E o Lula Molusco nem parece mais bravo. A expressão dele é de puro cansaço. É como se tivesse desistido de lutar contra o universo. E assim, do jeito mais inesperado possível, termina o episódio mais curto de toda a série. E agora que a gente já viu tudo o que acontece, tem uma pergunta que vale a pena responder. Por que tanta gente gosta da famosa tortura do Lula nesse episódio, mas reclama quando a série faz a mesma coisa em temporadas mais recentes? Pra mim, a resposta tá em um detalhe muito importante. O Bob Esponja nunca tenta machucar ele, em nenhum momento. Tudo que ele faz tem um único objetivo, que é limpar o quintal. Quando a areia cai na comida dele, ele corre pra ajudar. Quando a areia vai nos olhos dele, ele também tenta consertar.
E sempre vai alguma coisa dando errado. A intenção dele é resolver o problema, mas não piorar. Só que o Bob Esponja é tão atrapalhado que cada tentativa acaba criando um desastre ainda maior. E isso faz toda a diferença. Você ri da situação porque entende que ninguém está sendo maldoso. É só uma sequência de acidentes completamente absurdos. E o mais curioso é que se a gente voltar lá pro começo do episódio, percebe que nada disso teria acontecido se o próprio Lula Molusco não tivesse chutado a concha pro quintal do Bob Esponja. Ou seja, toda aquela confusão acaba sendo uma consequência da decisão dele. É quase um efeito dominó. E o Lula queria se livrar de um problema pequeno, e acabou criando um problema gigantesco. Por isso esse episódio nunca passa a sensação de que os roteiristas estão fazendo o Lula sofrer só por fazer. Existe uma causa clara para tudo o que acontece, e isso deixa o humor muito mais natural. Na verdade, esse episódio acaba servindo como uma espécie de modelo daquilo que a tortura do Lula deveria ser. O sofrimento vem do azar, das coincidências e das próprias escolhas dos personagens, não de alguém tentando humilhar o Lula de propósito. E além da história, tem outra coisa que faz esse episódio ser tão diferente. Ele parece muito mais um desenho clássico do que um episódio normal de Bob Esponja. Enquanto a maioria dos episódios depende das conversas entre os personagens, aqui praticamente tudo é contado com expressões, movimentos e timing. Se você tirasse as cores e colocasse uma trilha sonora antiga por cima, dava até pra confundir com um daqueles desenhos de antigamente. E faz sentido. Lembra muito o estilo de Tom e Jerry, onde você consegue entender exatamente o que está acontecendo, mesmo quando ninguém fala uma palavra. E isso não é nada fácil de fazer. A mímica é uma das formas mais difíceis de contar uma história, porque qualquer movimento errado pode deixar o público confuso. Só que nesse episódio, isso quase nunca acontece. Você entende quando o Lula tá irritado, quando o Bob Esponja fica animado e quando ele percebe que fez besteira. Tudo isso só pelas expressões e pela animação. E pra mim, esse é um dos maiores méritos do episódio. Em nenhum momento você fica esperando alguém explicar o que tá acontecendo. Você simplesmente acompanha a situação e entende tudo naturalmente. E talvez seja justamente por isso que o episódio envelheceu tão bem. Mas tem uma coisa que eu só fui perceber depois de assistir esse episódio de novo. Por que ele consegue prender tanto a atenção mesmo sem ter praticamente nenhuma fala? E a resposta pra mim tá no ritmo. Repara que quase não existe nenhum segundo parado. Toda hora acontece alguma coisa diferente. O Bob Esponja tenta mover a concha e não consegue. Aí ele aumenta a potência, joga areia no Lula Molusco, tenta ajudar e piora tudo. E depois o soprador engasga, ganha o zíper, tosse, quebra, volta a funcionar, aspira o oceano inteiro e é uma sequência de acontecimentos que simplesmente não para. E isso faz muito sentido. Como o episódio não podia contar com diálogos, os animadores precisavam manter os olhos presos na tela o tempo inteiro. Se ficasse muito tempo sem acontecer nada, o episódio perderia o ritmo na hora. Por isso, até os menores detalhes são mais exagerados do que o normal. Quando o Bob Esponja vai pegar o soprador, por exemplo, ele não simplesmente caminha até a garagem, ele desliza pelo chão. E é um detalhe pequeno, mas deixa a cena muito mais divertida de assistir. E a mesma coisa acontece logo no começo. Quando o Lula Molusco para só para arrumar a flor no jardim, aquilo leva poucos segundos, mas já ajuda a contar quem é ele sem precisar explicar nada. E até a primeira aparição do Bob Esponja é diferente. Em vez de abrir a porta e sair de casa, ele simplesmente coloca a cabeça para fora da janela e já encontra a concha. São escolhas simples, mas que deixam a animação muito mais viva. E eu acho que esse é o segredo do episódio. Mas ainda falta responder a maior pergunta de todas. Afinal, por que esse episódio não tem diálogo? Durante muito tempo, a resposta mais popular era outra. Muita gente acreditava que a Nickelodeon tinha tido algum problema técnico durante a produção. Alguns diziam que o áudio tinha sido perdido e outros juravam que o episódio precisou ser refeito às pressas. Tinha até gente inventando histórias de que o Lula Molusco teria gritado tão alto durante a gravação que o microfone dele quebrou. E o mais curioso é que essas teorias ficaram circulando por décadas. Você ainda encontra fóruns e posts antigos de fãs tentando descobrir onde estaria o suposto áudio perdido desse episódio, como se existisse uma versão completamente escondida em algum lugar. Só que esse áudio nunca existiu. A verdade só veio à tona muitos anos depois. Em 2022, Jay Lander, um dos artistas de storyboard do episódio, explicou o que realmente aconteceu. Esse episódio nunca foi pensado como um episódio tradicional. Ele era apenas um curta bem pequeno, criado para completar o tempo de exibição junto com Help Wanted, o primeiro episódio da série. E por ser tão curto, simplesmente não fazia sentido gastar dinheiro com uma sessão inteira de dublagem, e o custo seria alto demais para um episódio que durava menos de 3 minutos. Então a solução foi transformar essa limitação em uma ideia criativa. Em vez de colocar falas, eles apostaram totalmente na animação, nas expressões e no humor visual.
E olhando hoje, foi provavelmente a melhor decisão possível, porque se esse episódio tivesse diálogos, ele seria só mais um episódio curto de Bob Esponja, mas justamente por ser silencioso, ele acabou se tornando um dos episódios mais diferentes e memoráveis de toda a série. E é engraçado pensar que uma decisão tomada para economizar dinheiro acabou criando um dos experimentos mais criativos da era clássica de Bob Esponja. E no fim das contas, esse episódio nasceu só para preencher alguns minutos da programação, mas acabou provando que às vezes, menos realmente é mais. E o que você achou desse episódio? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder os próximos vídeos.